Olá a todos, graça e paz. Olá, graça e paz a todos vocês. Homens e mulheres valentes, homens e mulheres indesistíveis, homens e mulheres apaixonados pela palavra de Deus. Eu estou aqui numa das minhas caminhadas e enquanto isso me deparo com este lindo lugar, então começo a observar. Isso mesmo. Começo a observar para, olha só, ver as abelhas trabalhando. As abelhas estão a cumprir o seu papel. Você já sabe o que elas estão a fazer, né? E eu vou calmamente, devagar, para não perturbá-las, porque elas são muitas e elas vão de uma em uma pousando nas flores para pegarem o que elas têm que pegar e produzir o mel. É isso? Glória a Deus. E enquanto elas estão ali desempenhando o seu papel, eu vou percebendo como Deus ele é maravilhoso, né? Como Deus ele é lindo. E nós estamos aqui numa coletânea de ministrações breves e profundas para entendermos um pouquinho mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. É muito bom observar que o ano mudou e olhar para este lugar traz-me à memória o significado de um novo ano. Quando nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o que significa o novo ano, essas festas, essas comemorações de um novo ano surgem justamente num contexto onde as pessoas terminavam uma fase, um ciclo, então encerrando este ciclo, partiam para um outro novo ciclo, profetizando novas safras de boas colheitas, profetizando plantações fartas, profetizando prosperidade para um novo ciclo que começa, profetizando saúde, alegria, conquistas, profetizando grandes colheitas e etc. E nós estamos bem nessa fase, né? Onde nós precisamos profetizar boas safras para o ano que começa, profetizar maravilhosas colheitas, profetizar conquistas e vitórias. E ao mesmo tempo, o texto de Gálatas capítulo 6, versículo 7, não sai da minha cabeça. O ano mudou, mas Deus ele permanece o mesmo, isso é incrível. Nós mudamos, mas Deus permanece o mesmo, isso é mais incrível ainda. As circunstâncias são diferentes, mas Deus permanece incrível e extraordinário, maravilhoso. Deus permanece o mesmo e isso é lindo para nós. Isso nos traz esperança e ainda que tudo à nossa volta esteja a cair aos pedaços por causa de muitos desafios que talvez podemos ter enfrentado neste ano que terminou, neste ciclo que terminou, Deus nos chama a sermos como essas abelhas, continuar cumprindo a nossa função, cumprindo o nosso papel e permanecendo na nossa posição, ok? A abelha está aqui fazendo o que ela faz porque ela sabe que ela é abelha e ela está aqui cumprindo o seu papel porque ela sabe que esta é a sua função e que este é o seu trabalho. Então, veja este campo como uma representação do divino, uma representação do nosso Pai. Aquele que mesmo que nós não estamos tão frutíferos assim, ele permanece frutífero, e ainda que nós estejamos tão inconstantes ou sejamos tão inconstantes por causa das nossas debilidades emocionais, espirituais, mergulhados e banhados diante de circunstâncias sociais tão débeis e tão frágeis. O nosso Deus, ele permanece mesmo. O nosso Deus, ele permanece frutificando. E aqueles que, assim como essas abelhas, se posicionam, estarão conectados e alinhados para que sejam filhos e permaneçam nesta posição enquanto cumprem a sua missão. E eu sempre digo que aqueles que conhecem a sua posição não têm medo de cumprir a sua função. Aqueles que permanecem na posição de filhos não têm medo de cumprir, enquanto servos, a sua missão. E escute, mesmo que à nossa volta as coisas estejam talvez caindo aos pedaços,
Deus nos convida para que dentro de nós esteja como este campo, como este lugar, frutificando, cumprindo o seu propósito. Porque enquanto nós permanecemos no Senhor e frutificamos no Senhor, as outras coisas à nossa volta também seguirão o seu curso. E o nosso frutificar não deve depender das circunstâncias lá fora, do que deu certo ou do que deixou de dar certo. Mas o nosso frutificar deve estar pautado naquele que não muda, o nosso Deus. Em João capítulo 15, Jesus diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como não pode um ramo por si só dar frutos, se vocês estiverem longe de mim, vós nada podeis fazer. Mas se permanecerdes em mim, vocês poderão frutificar, vocês poderão florescer, vocês serão firmes. Mas tão somente é uma condição: permanecer no Senhor. E talvez você esteja ansioso ou ansiosa, porque esse novo ano, sim, é um ano de incertezas. Sim, é um ano de grandes desafios. Sim, é um ano de grandes expectativas também. Porque de uma ou de outra maneira, todos nós queremos viver algo novo, viver algo diferente, né? Foram tantas coisas, foram algumas renúncias, foram algumas surpresas que nós tivemos esse ano, foram algumas expectativas frustradas, alguns planos mudados, foram algumas pessoas que enterraram os seus entes queridos, pessoas muito próximas. E nós temos essa mania de achar que a vida, ela é aqui nessa terra, ela é eterna. Temos a mania de achar que a vida aqui nesta terra, ela é eterna. Só que nós sabemos que nós nascemos para morrer. Só que nós não estamos acostumados a lidar com isso. E quando nós enterramos os nossos entes queridos, há um luto, há uma dor, muitas vezes tão inexplicável. E sim, escute, eu não quero privar você de viver o seu luto, mas eu quero dizer, nascemos para morrer. E talvez seja duro te dizer isso, mas ei, seja consolado. Seja consolado. Talvez dentro de você esteja uma escuridão, uma angústia, uma tristeza, uma dor inexplicável, algo que você não consegue nem explicar. Eu quero te convidar a entregar essa sua fase. Não, termine o seu luto, chore o que tiver que chorar, mas depois levante-se e entregue tudo para o Senhor. Seja consolado, seja consolada. E permita que o teu coração possa florir. E talvez esteja ansioso ou ansiosa. Como será sem aqueles que você amava por perto? Sem aqueles que você confiava por perto? Sem aqueles que você queria por perto? O Senhor está a dizer ainda assim, em mim, independentemente do que foi arrancado de você, independentemente do que você perdeu, do que você renunciou, do que você deixou para trás, você está num novo ano, numa nova etapa, numa nova fase, você tem novas oportunidades, você pode sorrir, se alegrar, dançar no Senhor, você pode florir e frutificar no Senhor. Então eu quero aqui mais uma vez com o texto de Filipenses 4, lá a partir do versículo 4, onde o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele não diz, alegrai-vos somente quando tiver tudo bem. Ele diz somente, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre, não algumas vezes. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre, não quando está tudo bem. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre, não quando tudo cai ou corre do jeito que vocês gostariam. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Feliz ano novo, com um tempo de frutificar, com um tempo de florescer, com um tempo de glorificar aquele que não sofre sombra de variação.